Quero convidar, irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 17, nós vamos fazer a leitura do versículo 24, indo até o 37. Lucas, capítulo 17. Domingo passado nós falamos, iniciando esta jornada, falamos sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. E hoje quero prosseguir falando sobre a vinda do Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Lucas, capítulo 17, versículo 24 a seguir. Enquanto você vai achando aí, eu faço um preâmbulo dizendo que o livro de Lucas foi escrito por Lucas, o evangelista, o médico amado que provavelmente foi salvo por Cristo nas viagens de Paulo, quando ele dava assistência médica a Paulo. Ele é chamado de o médico amado, é autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, um evangelho que é dedicado a apresentar Cristo, principalmente aos gregos. E Lucas, de uma forma bem organizada, fala sobre a volta de Jesus. Capítulo 17, do 24 a seguir. Porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Digo-vos, pois, que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Senhor Deus, nós pedimos que, enquanto pregamos, anunciamos a Tua palavra e o fazemos no temor do Senhor, o Teu Espírito Santo abra ouvidos, mentes, corações, porque agora, Senhor, neste tema específico que estamos trabalhando do domingo passado para cá, entendemos que precisamos, ó Deus, de uma unção especial, ó Deus, porque Teu povo, de alguma forma, todos nós, igreja do Senhor espalhados na face da terra, precisamos entender que estamos nos últimos dias e precisamos levar a sério e muito a sério aquilo que o Senhor nos alerta, a ficarmos vigilantes por causa da Tua volta. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos desperte, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que saiamos daqui, Senhor, alertados, despertados para este tempo que estamos vivendo, em nome de Jesus, amém, amém. Pois bem, o maior e mais aguardado evento da face da terra entre os crentes é a segunda vinda do Senhor Jesus. Existem mais ou menos 300 citações só no Novo Testamento sobre a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. A volta do Senhor é predita pelos profetas, pelo próprio Senhor, também pelos apóstolos, pelos anjos. A Bíblia nos fala como o Senhor voltará
com detalhes em vários textos bíblicos. Por exemplo, a Bíblia nos diz que ele voltará como ladrão, como relâmpago, os céus se dissolverão. A Bíblia falando isso através do apóstolo Pedro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os santos serão arrebatados. Ele virá entre nuvens para buscar a sua igreja, virá na glória do Pai, ele virá com poder e grande glória, ele virá com alarido e voz de arcanjo, ele voltará acompanhado pelos anjos e pelas miríades celestiais, ele virá subitamente, inesperadamente e arrebatará a sua igreja. Esta é a extraordinária volta do Senhor Jesus, também chamada segunda vinda do Senhor Jesus. Pois bem, nós vivemos num mundo cético, um mundo que cada vez menos crê nos eventos sobrenaturais. E existem até mesmo cristãos que creem que a volta de Jesus não é algo literal, que não acontecerá do jeito que foi predito pelo próprio Cristo. Quanto mais pessoas que não conhecem a Cristo, quando se deparam com este tema, dão um jeito de desconversar realidades bíblicas. Eu diria o seguinte: quando você pega a sua Bíblia, você vê que as promessas que precisavam se cumprir, já se cumpriram, algumas estão por se cumprir, como a da volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. Mas, digamos que você vai fazer uma viagem de avião por uma determinada empresa aérea. E você compra a passagem daquela empresa, e quando vai se preparando para o embarque, alguém te avisa assim: você quer embarcar? Olha, de 10 voos, apenas um chega no destino, os outros caem. Você embarcaria nesse avião? Não, naturalmente. Agora, quando você olha para a Bíblia Sagrada e você diz o seguinte: milhares de promessas de Deus já se cumpriram, então qual a chance de mais uma se cumprir? É uma chance enorme. Então, ao invés de você apenas salvar a sua vida num voo, quando você ouve esta palavra, esta pregação, e se você levá-la a sério, em forma de preparo para a volta de Jesus, você está salvando a sua alma eternamente, está salvando da perdição eterna. Todos nós conhecemos a história da cidade italiana de Pompeia. Ano 79 da era cristã, ela foi destruída pelo vulcão Vesúvio. O vulcão pegou a todos de surpresa. Aproximadamente 20% de todas as pessoas morreram. Alguns conseguiram escapar e assim por diante. E alguns não tiveram tempo para escapar. Mas algumas cenas interessantes ficaram registradas pela arqueologia a respeito desta destruição. Por exemplo, a de uma mulher petrificada que, ao invés de tentar fugir da cidade, quando as lavas do vulcão se aproximaram da sua casa, ela correu ainda para pegar as joias, e ela morre petrificada pelas lavas do vulcão, segurando as suas joias, tentando ir para a direção da porta da sua casa. Há o esqueleto de um homem que, por causa de 60 moedas que estavam numa bandeja de prata, ele volta também e tenta fugir, escapar pela janela da sua casa, e não dá tempo, ele morre petrificado pelas lavas, com aquela bacia de moedas, com aquele pires de moedas. E eu diria, é mais ou menos a cena da volta do Senhor Jesus e o que é o coração do homem, do ser humano.
voltado à matéria, voltado aos bens, querendo salvar aqui ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não está atenta ao que nós chamamos de a segunda vinda do Senhor Jesus. O que a teologia chama de parousia, que é, aliás, um capítulo inteiro separado pela teologia para tratar a volta do Senhor Jesus. E no texto que nós lemos, nós vemos aqui alguns ensinamentos sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e como devemos estar nós preparados para este dia. O primeiro ensino é que na sua vinda, Jesus virá como um raio. É o que diz o versículo 24, porque assim como relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Isso tem a ver com uma chegada repentina de Jesus. Você não se programa para ver um raio cair. Você não se programa para ver um relâmpago. Ele vem rapidamente, ele corta os céus. Você escuta o trovão logo a seguir, você vê a luz, você vê o raio, rapidamente, subitamente. Isso nos ensina algumas coisas, de que a volta de Jesus será repentina, que ele virá repentinamente, ele virá velozmente. A figura do raio nos ensina que ele virá subitamente, isto é, de súbito, e a igreja do Senhor será arrebatada na volta do Senhor Jesus. É o que todos os textos da Bíblia nos falam sobre isso. O apóstolo Paulo diz que na sua volta, o Senhor Jesus trará a sua igreja para encontrar-se com ele nas nuvens. Encontraremos o Senhor nas nuvens. Portanto, será um rapto. A palavra arrebatamento, na sua melhor tradução do grego para o português, e eu falo isso porque o Novo Testamento foi escrito originalmente na língua grega, seria um rapto, uma sucção magnética. Dessa forma, a igreja será tirada, arrebatada. É dessa forma que o povo de Deus há de se encontrar com Cristo. Será visível, a visibilidade. Apocalipse 1:7, todo olho verá. De alguma forma, todos estarão cientes do evento que acaba de acontecer, todo olho verá. Abro aqui um parênteses. Há um grupo de estudiosos da palavra de Deus, chamados pré-milenistas dispensacionalistas, que creem em duas segundas voltas de Jesus. Uma, ele fica no ar e a igreja é arrebatada, a outra ele volta. Mas nós cremos numa segunda volta de Jesus, absoluta, todo olho verá. Não será a volta de Jesus secreta, como alguns dizem. Será sonora, inclusive, porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Então, os olhos verão o Senhor Jesus nas nuvens. Nós ouviremos, os ouvidos ouvirão Cristo. Visibilidade, sonoridade. Assim será a volta do Senhor Jesus. Mas também um segundo ensino: na sua segunda vinda, as pessoas estarão ocupadas nas suas atividades normais. É o que o texto nos diz, versículo 27 ou 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre
e destruiu a todos. As pessoas vão estar nas suas atividades normais. O Senhor Jesus nos alerta, não de alguma forma dizendo que não é para você estar, ou para eu estar nas atividades normais do cotidiano, mas nos dá a entender que as pessoas estarão tão envolvidas com este mundo, tão envolvidas com as coisas do aqui, que não estarão atentas para a vida espiritual e para o encontro com o Senhor Jesus. Paulo usa a figura de um assalto, dizendo em 1 Tessalonicenses 5:2, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É inesperado e de repente está lá. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo registra: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. As pessoas vão estar envoltas em suas atividades, no seu dia a dia, quando Jesus voltar. Não há nenhum mal nas atividades que a Bíblia cita: comer, beber, casar, comprar, vender, plantar, construir. Não, essa é a nossa vida, aliás. Vivemos assim e devemos viver intensamente a nossa vida, desde que não nos esqueçamos da realidade de que esta vida é passageira, de que a vida eterna está por vir, de que devemos estar preparados para o nosso encontro com o Senhor Jesus. O problema é que nos tempos de Noé e nos tempos de Ló, as pessoas só fizeram investimentos aqui, para esta vida, para o aqui e agora. Não havia investimento em relação a Deus. Não havia quem adorasse a Deus, quem buscasse a Deus. Noé pregou 120 anos, enquanto construiu a arca, e ninguém deu ouvidos a Noé. Não houve um sequer que se convertesse por causa da pregação de Noé. Que pregador incrível, que pregador paciente, que pregador perseverante. Ele ouve a voz de Deus, ouve a mensagem de Deus que ele tem que trazer para todos, e ele prega por 120 anos aquela mensagem de forma fiel a Deus, apesar de que ninguém o ouviu. E a Bíblia diz que a porta da arca se fechou. Assim será também no dia do Senhor. A porta da graça há de se fechar. Não havia nenhum investimento com relação a buscar a Deus, a clamar a Deus. As nações buscarem arrependimento, e nós vivemos em tempos de descuido espiritual. Esta, inclusive, é uma característica do nosso cristianismo ocidental. Escute bem isso que eu vou te falar agora, porque é uma preocupação que nós, pastores, trazemos com a igreja de Cristo nos nossos dias. É que pouco se prega sobre os acontecimentos do fim. Pouco se prega sobre a volta de Jesus, o juízo final, o céu ou o inferno, realidades que estão expostas na Bíblia Sagrada para todos nós. Por quê? Porque é melhor aos ouvidos humanos ouvir sobre outros tantos temas que interessam muito mais, como, por exemplo, uma pregação de autoajuda, uma pregação sobre prosperidade, uma pregação para viver bem com a vida, para sair daqui dizendo: olha, agora eu estou mais animado para a vida. E nós temos que ouvir sobre as realidades que estão na nossa frente, no futuro, para que tenhamos temor de Deus, para que a igreja tenha temor de Deus. Aliás, falei isso domingo passado. A principal tarefa da liderança da igreja, principal tarefa do pastor, dos presbíteros, dos líderes de ministério, é preparar a igreja para a volta do Senhor Jesus. Se nós tivermos feito tudo aqui na vida e esquecermos do grande dia do Senhor, teremos feito tudo, mas esquecido do principal.
precisamos preparar a igreja para o grande encontro com o Senhor Jesus. Falando sobre este texto, David Wilkerson, grande pregador do Evangelho que eu admirei, o Senhor o levou para a glória alguns anos atrás, mas eu lia os sermões traduzidos de Wilkerson, e um dos sermões que me chamou a atenção tem esse título: Coisas Boas que Deixarão Pessoas Boas Fora do Céu. Você já imaginou essa realidade? Coisas boas que deixarão pessoas boas fora do céu. Pessoas boas que comem, bebem, casam, desfrutam a vida, trabalham, mas esqueceram de Deus. Esqueceram da realidade de um futuro com Deus e de uma vida eterna. Portanto, na sua segunda vinda, as pessoas estarão ocupadas em suas atividades normais. Terceiro ensino: na sua segunda vinda, as pessoas tentarão inutilmente fugir desta realidade. Tentarão fugir, e é o que Jesus diz, versículos 31 e 32, acompanhem comigo. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que é para lembrar da mulher de Ló? Porque ela teve exatamente esse comportamento. Ela amou a cidade de Sodoma, ela curtiu a vida por lá. Quem sabe Ló e sua família se enriqueceram em Sodoma, e a ordem do Senhor Deus era: vai chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E Deus diz a Ló e a sua família: fujam, corram para o monte e não olhem para trás. E eles estavam em fuga, e a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. É um olhar de saudade, é um olhar de não querer priorizar a salvação, um olhar de saudade daquilo que lhe prendeu ao pecado. Não é o simples fato de olhar para trás, mas o coração dela estava olhando para trás junto com os olhos. E a Bíblia nos diz que ela virou uma estátua de sal. Um historiador do judeu chamado Joséfo diz que naquelas imediações ainda existem os sinais de uma pilastra de sal. Portanto, um movimento, aliás, um monumento erguido à incredulidade e ao materialismo. As pessoas tentarão salvar a sua vida, versículo 33, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Portanto, por causa disso há um medo em pessoas de ouvirem com respeito a volta do Senhor Jesus. Numa determinada ocasião, o pastor João Rodrigues, de saudosa memória, alguns irmãos aqui o conheceram, ele pregando sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, uma irmã ao final do culto disse a ele: pastor, por favor, não pregue mais sobre isso, não fale sobre isso, porque eu tenho medo, eu não consigo nem dormir depois, quando ouço falar dos sinais do arrebatamento da igreja e do arrebatamento da igreja. Eu fico com muito medo, ela disse. E aí o pastor brincou e disse: que bom, então atingi meu alvo. Agora nós vamos fazer, ele disse, o discipulado. Você vai fazer sua profissão de fé, e quando a gente falar sobre o arrebatamento da igreja, você vai dar um glória a Deus, porque você está preparada para encontrar com Jesus. E assim foi. E mais adiante fui pastor desta irmã, e ela contava rindo essa história, e ela disse: o meu encontro com Deus foi impactante o dia que meu coração se amedrontou com a realidade
da volta de Jesus. Aliás, talvez você já tenha ouvido essa historinha de um pastor que queria pregar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, e queria ver a reação da igreja. O forro era de madeira, e tinha um irmão na igreja que tocava trompete. E ele disse o seguinte a dois irmãos. Ele disse assim ao que tocava trompete: ó, vocês vão pegar a escada aqui no fundo, vão ficar no forro da igreja. Eu vou pregar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E disse ao outro irmão: você fica com esse saco de batatas aberto aqui. A hora que eu disser assim, Jesus pode voltar a qualquer momento, Jesus pode arrebatar a sua igreja, falta apenas o toque da última trombeta, aí você toca o trompete, e você joga as batatas no forro da igreja, para fazer barulho, certo? Certo. E assim fizeram, o pastor pregando, e chegou aquele momento que ele disse: e a qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer momento a trombeta pode tocar, e pode ser hoje, e pode ser agora. E o irmão tocou bem alto o trompete, e o outro jogou o saco de batatas, e aquele estrondo, e aquele barulho, e os irmãos começaram a sair correndo pela janela, pela porta, e esvaziou. E o pastor ficou muito abatido. Ele disse: poxa, ninguém... Mas ele olhou, tinha uma senhorinha assentada assim. Ele falou: graças a Deus, pelo menos uma pessoa está preparada para encontrar com Jesus. Uma pessoa não se amedrontou e chegou lá para falar com ela. Ela tinha morrido infartada, né? Portanto, ninguém, né? Muitos. As pessoas vão se amedrontar com a volta do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, outro ensinamento: na sua vinda, pessoas serão separadas. Veja comigo o versículo 34 e 35. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Pessoas separadas. Alguém, olhando esse texto, disse: faça uma dedução que serão 50% dos habitantes salvos e arrebatados, 50% ficam, mas não é essa a ideia do texto. A ideia do texto aqui não é fazer contas, mas é apenas mostrar que pessoas serão separadas. Eis a importância de evangelizar quem você ama. Eis a importância de falar de Jesus para o seu colega de trabalho, para o seu esposo, para a sua esposa, para os filhos, ou então para os parentes mais próximos. Eis a importância de falar: Jesus te ama. Você precisa conhecer a obra redentora da cruz do Calvário. Você precisa encontrar com Cristo. Você precisa ter a experiência que eu tive com Jesus. Uns serão levados pelo Senhor, outros serão deixados para trás. Não esqueça disso, o arrebatamento é literalmente um rapto, onde alguns ficarão, alguns subirão. Por mais que tenha sido aterradora a destruição da cidade de Pompeia através do Vesúvio, outras cidades ao redor também tiveram essa ação devastadora, mas a segunda vinda do Senhor Jesus não será para um local apenas, será para um planeta inteiro. Promessas da palavra de Deus. Santo Agostinho de Hipona dizia: aquele dia ninguém sabe, para que vigiemos.
A palavra de Deus nos chama a vigiar mediante a volta do Senhor Jesus. E o texto termina com o versículo 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Esse era um ditado popular em Israel, falando a respeito de julgamento. Era como se Jesus estivesse dizendo aos discípulos, respondendo a eles: onde estiverem espiritualmente os mortos, ali haverá julgamento. Porque logo após a volta do Senhor Jesus, ato contínuo, o juízo final, sobre o qual falaremos no domingo que vem. Mas eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora, porque nós vamos orar. Um dos textos que melhor detalha a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja é Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. É um texto que exige um estudo mais aprofundado com a igreja, mas eu quero dizer que quando nós nos deparamos com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja, com o Apocalipse 19, nós vemos Jesus em contraste com a sua primeira vinda, quando ele vem num jumentinho humilde entrando em Jerusalém. A Bíblia diz que naquela ocasião, agora, ele virá montado num cavalo branco, ele virá com os céus se abrindo, como que dizendo: eu tenho o poder nas mãos, eu não estou vindo mais como servo sofredor, eu estou vindo como general de guerra vitorioso. Ele não terá mais os olhos marejados de lágrimas, ele virá agora com os olhos como chamas de fogo, diz o texto, para julgar todas as coisas, todas as nações. Ele também não está mais usando a coroa de espinhos. A Bíblia diz lá em Apocalipse 19, 12, que ele virá com diademas sobre a sua cabeça, isto é, acumulando todas as vitórias em forma de coroa. Virá para julgar todas as coisas, em vez de vir e ser despido pelos seus inimigos. Agora, diz a Bíblia, ele virá vestido com um manto em forma de rei, um manto salpicado de sangue, que significa o julgamento e a vitória sobre os seus oponentes. Quando diz a Bíblia que ele irá pisar as nações como alguém pisa o lagar. Quando ele esteve na terra, foi abandonado, até pelos seus seguidores, no último momento da cruz. Mas agora ele virá em glória, seguido pelos seus exércitos celestiais. Aleluia! Ele não vem para suportar a ira de Deus na cruz, mas ele vem para pisar o lagar da ira de Deus, na chamada batalha do Armagedon. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que a igreja aguarda vir em glória no último dia. A minha pergunta é: você está preparado? Ore por isso agora.